Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do caso, né? Nós conversamos a respeito de exercícios práticos para a exportação e chegou o momento. Então vamos refletir em relação ao que a gente pode fazer para estar montando uma estratégia de internacionalização. E eu escolhi para nós aqui um exercício na área da indústria farmacêutica. Afinal de contas, todos nós em algum momento precisamos de algum fármaco. E nesse âmbito, como é que estão as empresas e principalmente as indústrias brasileiras? Será que elas estão competindo de igual para igual com as outras indústrias ao redor do planeta? Boa pergunta, não é mesmo? Então fiquem comigo, vamos começar a fazer uma contextualização. Quais são os principais desafios regulatórios para a exportação de medicamentos? Então eu peguei informações para vocês do ICTQ para que a gente possa ter os dados mais atuais a respeito desse âmbito de atuação. Então o processo de internacionalização das indústrias farmacêuticas, que são genuinamente brasileiras, entre as outras que tem no mercado de origem internacional, é um movimento interessante e a gente sempre destaca, o Brasil, ele procura fazer uma internacionalização e exportar para onde ele vai ter mais oportunidade. Então a gente começa a ver que existem essas grandes farmacêuticas internacionais e temos as marcas brasileiras. As grandes farmacêuticas internacionais estão nos principais mercados e elas têm bastante inovação. Já as indústrias brasileiras, elas têm produtos genéricos, que vai ser a categoria de produto que nós vamos exportar. Então as iniciativas contemporâneas em relação a internacionalização das indústrias farmacêuticas brasileiras, elas estão concentradas em atender aos mercados dos países sul-americanos, ou seja, pessoal, os vizinhos, muito mais simples, vocês vão perceber. E também de um continente que tem uma proximidade muito grande com a gente, que é a África. Então, vamos pensar nas práticas de internacionalização. A exportação, pessoal, é a mais utilizada nessa prática de internacionalização. Por quê? As fábricas de 8 outros países, ou você pode fazer joint ventures, ou seja, não necessariamente você precisa ter o produto aqui e exportar, você pode mandar o seu know-how para fabricar produtos genéricos e exportar no outro país. Então, se a gente for refletir para os especialistas na área de regulação e vigilância sanitária, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apesar de muitas informações serem restritas nesse mercado, existem algumas iniciativas que se tornaram públicas no âmbito do programa do BNDES. Então o BNDES ele vai ter um programa, anotem aí, primeiro ponto, programa Profarma. Então a gente pode afirmar que, por exemplo, marcas brasileiras como a EMS, Eurofarma, Laboratório Teuto brasileiro, eles criaram o objetivo de ampliar as suas exportações e fizeram investimento onde? Na sua capacidade industrial. Então eles fizeram um grande investimento para ver um aumento na capacidade industrial. Entretanto, o que a gente tem que refletir? A atuação de empresas brasileiras nos Estados Unidos, por exemplo, ela pode ser considerada, porém de maneira pontual, já que o país ele é um grande player, ele tem assim uma posição muito forte e também um mercado bastante oligopólio, gente. Então, mercado de oligopólio. A palavra oligopolizado é complicado de falar. Estados Unidos é um oligopólio, tem as Big Pharmas, então é bem difícil entrar lá. Entretanto, a gente tem alguns dados da Apex
Agência de Promoção de Exportações, guardem esse nome. Então a Apex Brasil, né, ela atua ali levantando dados e, por exemplo, os Estados Unidos em 2012, né, a posição que a gente ocupou foi do quarto maior exportador de farmoquímicos e o quinto maior exportador de produtos farmacêuticos. Então o mercado farmacêutico nos Estados Unidos ele é muito competitivo, né? E tem um market share já, ou fatia de mercado bem definida, o que dificulta a entrada de empresas brasileiras, não apenas pelas exigências regulatórias daquele mercado, mas também por causa das desvantagens econômicas brasileiras quando a gente está competindo em países com uma maior experiência na exportação. Então, segundo os especialistas, as indústrias farmacêuticas nacionais, elas estão mais voltadas ao mercado interno de genéricos e também mercado de produtos similares. Estão pouco internacionalizadas. Pessoal, só para esclarecer aqui, todo mundo sabe o que é um produto genérico? Muito bem, então vamos explicar para vocês. Um produto genérico é aquele que tem uma similaridade com o produto original. Então são feitos testes, né, de bioequivalência entre os dois produtos e também são feitos testes de biodisponibilidade desses produtos. Se esses dois testes baterem, então esse produto ele pode ser considerado um produto genérico e ao tomar você vai ter o mesmo efeito do produto original. Interessante, né? Agora, o importante aqui, antes da gente pensar em exportar um produto, é a gente pensar nas exigências regulatórias. Embora, né, elas tenham evoluído muito nos últimos anos, elas ainda não estão no mesmo nível da América do Norte, da Comunidade Europeia, de países da Ásia como o Japão, toda uma região que a gente pode atuar, que seria ali a Oceania, né? E os preços dos produtos fabricados ou manufaturados no Brasil, eles ainda não conseguem competir com os da Índia e China. E tem um outro ponto, né? A indústria farmacêutica, infelizmente, ela é pouco desenvolvida no Brasil, pessoal. Então, ela não consegue competir com a Índia e nem com a China, né? Aqui nós temos grandes indústrias farmacêuticas nacionais. Então nós temos a Hipermarcas, a Eurofarma, que eu já citei antes, né? A Libes, que fica ali na região, né, ali do Imbu, a Cristália lá em Campinas, o Axê em Guarulhos. Essas indústrias elas estão exportando medicamentos, principalmente para os mercados emergentes, e vale lembrar que eu já comentei, o destaque é para a América Latina. E nós temos alguns dados, segundo o The Observatory of Economic Complexity, OEC, né? Então vou repetir aqui, The Observatory of Economic Complexity, agora eu falei direitinho. Em 2013, os Estados Unidos, por exemplo, eles exportavam 67,4 milhões de medicamentos que eram embalados do Brasil, o que representa 0,15% das importações de medicamentos embalados dos Estados Unidos. E esse montante ele não necessariamente está relacionado à indústria farmacêutica nacional, mas às multinacionais que aqui estão instaladas. Então, pensando nesse cenário, a gente está bem atrás de países emergentes como a Índia, Singapura, México, China e outros países ali do leste europeu, que eles já são mais antigos nesse sentido, tem maior tecnologia, melhores regulações. Entretanto, o Brasil ele importou dos Estados Unidos 805 milhões de medicamentos embalados no mesmo ano. E vamos pensar um pouquinho então, a partir de agora, no mercado externo. Então, outro laboratório que investiu, né,
na ampliação da produção, talvez esse vocês não conheçam, ele é lá do sul, é Prati Dona Dulce, ele é lá do sul, tá ali na região do Paraná, bem interessante. Então ele aumentou muito sua participação no mercado nacional e ele está ali com projetos para ir para o mercado externo. Então, por exemplo, a Prati, vamos falar Prati, né, mais fácil. Em 2015, ela inaugurou uma nova planta que foi incorporada, né, a tecnologia mais avançada do mundo. Então são 3 linhas de produções ativas com capacidade de produzir até 6 linhas instalados numa operação de 65 mil metros quadrados. Ao fazer essa instalação, eles conseguiram atingir uma marca de aproximadamente 18 bilhões de doses de capacidade produtiva. Então, essa planta nova recebeu investimento, por exemplo, de 250 milhões de reais, segundo a própria empresa Prati. Bom, apesar de tudo isso, a gente acredita que para alcançar um novo mercado, não é apenas a Prati, todas as empresas brasileiras têm que fazer esses investimentos, para que a gente consiga criar um arranjo produtivo local, ou também nós podemos utilizar a palavra um cluster da indústria farmacêutica, e por meio desse cluster a gente pode elaborar políticas públicas, fazer uma nova rodada regulatória aqui no Brasil, para que a gente possa atender às exigências regulatórias dos Estados Unidos, que é um grande mercado, e também da Europa. Então, pessoal, já estamos aqui com mais ou menos 12 minutos, que a gente está conversando. Eu vou pedir o seguinte, para agora, e vocês vão se dividir em grupos de até 4 pessoas. Ah, professor, mas um ficou perdido aí. Faz de 5 pessoas. E vocês vão fazer o quê? Vão olhar essas empresas que eu acabei de citar e que também estão listadas no material de vocês, escolher uma dessas empresas e vamos iniciar um processo de exportação na prática. Então, bom exercício, acompanha lá o roteiro da aula e em breve vocês vão acessar um novo vídeo. Muito obrigado e até daqui a pouco.